Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Eu me chamo Paulo Davi, estamos juntos lendo a carta aos Hebreus, chegamos ao capítulo 11, que trata sobre a fé. E vamos lendo o que o escritor de Hebreus fala sobre a fé e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O escritor de Hebreus começa falando que é a fé que nos conecta à esperança. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós confiamos que Deus fará, é fundamentado na fé. A fé também é a prova das coisas que não se veem. Ela em si se torna uma prova daquilo que não pode ser visto. E por isso, no Novo Testamento, Paulo afirma que a fé é um dom de Deus, que a fé é algo que Deus nos concede, que a fé é algo que vem da parte de Deus. E aí você pode até perguntar, por que alguns têm e outros não? Nós vamos entender isso lendo a carta aos Hebreus, do capítulo 11. Vamos seguir. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Independente do que a ciência consegue entender sobre a origem de tudo, a fé, ela preenche a lacuna daquilo que nós ainda não conseguimos entender pelo conhecimento científico, afirmando o seguinte, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Esse é o ponto. Seja Big Bang, seja lá o que possamos chegar na origem de todas as coisas, a palavra de Deus está por trás de tudo. Como sabemos isso? Pela fé. Continuando, verso 4. Agora que nós começamos aí nos antigos testemunhos lá do Velho Testamento. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que é justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É interessante esse aspecto aqui, porque isso vale não só para a história de Caim e Abel, mas vale para todas as narrativas e histórias que nós encontramos no Velho Testamento. Ou seja, tudo tem um aspecto de nos revelar sobre a fé. Então, quando você vê aquela história, lê aquela história de Caim e Abel, né, de que Caim trouxe, que era agricultor, trouxe o melhor da sua produção agrícola e ofereceu a Deus, e depois Abel veio e trouxe da gordura das suas ovelhas, e esse sacrifício de Abel e o próprio Abel foram aceitos e Caim não. Você, lendo isso, você talvez não entenda por que o sacrifício de Caim e Caim foram rejeitados e o sacrifício de Abel foi aceito e o próprio Abel também. Mas quando você entende pela fé que, enquanto Caim estava tentando oferecer do seu esforço, de si mesmo, né, tentando agradar a Deus, através do esforço próprio, oferecendo o melhor do que ele tinha produzido, e já Abel prefere, né, oferecer um sacrifício apontando, né,
para o fato de que nada do que nós podemos oferecer a Deus pode realmente agradá-lo, e que o que agrada a Deus foi aquilo que Jesus Cristo fez, porque aquilo ele fez, aquela oferta já olhando pela fé, a promessa de Deus, né? Que encontramos lá em Gênesis capítulo 3, do descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente, ou seja, que resolveria definitivamente o problema do pecado. Então, quando você começa a entender que nós só podemos entender as Escrituras lendo-as com os olhos da fé e numa hermenêutica que realmente nos dá uma verdadeira interpretação, que é a que Jesus usava, né? E daí o embate dele com os religiosos daquele tempo, os fariseus, saduceus, os sacerdotes do templo, porque eles liam as Escrituras e tentavam entender ela num sentido literal, num sentido legalista, né? E Jesus não lia as Escrituras assim. Ele sempre lia as Escrituras conectando elas à fé, realmente a sua mensagem principal. Então, esse é um ponto também que a fé é fundamental para que nós conheçamos a Deus, para que nós conheçamos as Escrituras, para que nós tenhamos certeza da esperança, né, das promessas de Deus e principalmente que nós podemos ter essa realidade, né, como prova das coisas que nós não vemos. A fé é a prova das coisas que nós não vemos. E talvez daí o grande problema, né, que os pensadores desse mundo, querem seja racionalistas, empiristas ou qualquer outro tipo de formas de adquirir conhecimento, eles estão limitados, né, ao próprio entendimento do indivíduo. Enquanto que, quando nós temos essa fé, o dom que Deus nos dá, então nós podemos entender aquilo que não pode ser entendido, ver aquilo que não pode ser visto. E isso é algo que Deus nos concede. Esse é um ponto importante. Vamos ver isso mais adiante. Verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha que ponto interessante. Antes dele ser trasladado, antes dele ser levado por Deus, ele alcançou um testemunho, né? Ele deixou um testemunho que ele agradava a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque agradara a Deus porque ele tinha fé, porque ele tinha certeza da esperança, porque ele tinha esse fundamento, né? Essa prova das coisas que não se veem. Agora, aqui diz, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu tenho nesse versículo, para mim, na minha vida pessoal, algo fundamental e que me ajuda a entender por quê, né, que parece aos nossos olhos que Deus faz diferença entre pessoas. E, na verdade, Deus ama todas as pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas. Mas aqui nesse versículo diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Então, existe uma diferença entre as pessoas, não entre Deus, não que Deus faça essa acepção. Deus não ama mais um do que os outros, mas alguns se aproximam de Deus, crendo que Ele existe e crendo que também Ele recompensa quem o busca. Isso para mim é uma diferença, não em Deus, mas nas pessoas. Verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, aqui nós encontramos isso. Deus havia dito que iria destruir o mundo, que ia destruir tudo, porque os homens haviam bagunçado tudo por causa do pecado. A violência, a injustiça, havia tomado conta do mundo. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que iria destruí-lo. Mas o homem fez a diferença. Olha o que diz aqui. Quando Noé ficou sabendo de que Deus iria destruir o mundo, ele temeu e pensou na sua família. E por isso ele recebeu de Deus esse meio de salvação que foi construir a arca, para salvar os animais que não tinham culpa de nada e para salvar a sua família. Quando ele ficou sabendo, algo no coração de Noé, foi diferente. Ele temeu. E quando diz que ele temeu, eu entendo aqui que ele compreendeu que Deus era justo de julgar a humanidade. Assim como hoje nós olhamos o mundo e a maldade e as guerras e a concentração de riqueza e a morte, a destruição, e Deus seria muito justo se ele resolvesse destruir esse mundo. Por que eu penso nisso? Porque eu não culpo Deus pelas coisas que acontecem no mundo. Porque eu sei que o nosso mundo é uma construção nossa. Eu acho que isso faz um pouco, ajuda a gente a entender tanto Abel, ajuda a gente a entender Enoque, ajuda a gente a entender Noé. E eu quero explicar por quê. Quando Abel foi oferecer o sacrifício, ele tinha consciência da sua própria injustiça, da sua própria condição, aquela condição que a gente já mencionou aqui, que a gente pode até querer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero eu não faço, eu faço o mal que eu não quero. Miserável homem que sou. Esse sentimento existia em Abel. E foi por isso que ele não ousou tentar oferecer a Deus o melhor dele mesmo. Ele preferiu confiar na promessa de Deus, de um Salvador, e oferecer como símbolo, como uma sombra, um símbolo, aquele sacrifício perfeito, que não pode ser feito pelo homem, porque nenhum dos nossos sacrifícios pode agradar a Deus. E o único sacrifício que agrada a Deus foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Abel viu isso pela fé e ofereceu então aquela oferta. Por isso ele foi aceito. Por isso o seu sacrifício foi aceito. Eu acho que a Enoque também andava no mundo vendo toda a maldade e ele escolheu andar com Deus.
Ele tomou um lado. Eu não quero andar no caminho dos homens, eu quero andar com Deus. Isso agradou a Deus. E ele fez isso pela fé. Assim como também Noé. Noé, quando Deus disse que iria destruir o mundo, não culpou Deus. Ele não teve ódio de Deus, a Bíblia diz que ele temeu. E esse temor aqui é o sentimento de alguém que sabe que é culpado, que sabe que Deus é justo. É aquele mesmo temor que os filhos, né, tinham antigamente, quando os pais os corrigiam. Quando eles faziam uma coisa errada e os pais chamavam na consciência, ou corrigia, ou punha de castigo, sei lá o que se fazia. Esse é o significado da palavra temor. Temor é aquela ideia de que nós merecemos, realmente, nós estamos errados, Deus está certo. E essa é uma atitude que faz a diferença. Quando Deus concede a fé para alguns e para outros não, é porque encontra corações que, ao ver o mundo, ao fazer a leitura do mundo e de si mesmo, percebe que Deus é justo e nós somos o culpado. E esse ponto é muito importante. Por isso que diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Ou seja, há uma diferença sim, há uma proteção sim, há um cuidado sim, há a presença de Deus sim, há uma paz, há uma certeza, há uma esperança, há uma salvação, que é oferecido a todos, mas que não chega no coração de todos, porque nem todos se aproximam de Deus com temor. Muitos, quando veem o mundo e o sofrimento do mundo, que é consequência da nossa livre escolha humana, porque nós escolhemos isso lá no começo, como humanidade, escolhemos andar nos nossos próprios caminhos. E essa liberdade acabou nos escravizando. Escravizando como? Somos escravos das consequências das nossas escolhas. E quando nós vemos todo esse sofrimento no mundo, nós podemos aproximar de Deus com aquele coração, com temor, reconhecendo que tudo isso, essa bagunça toda, é nossa responsabilidade, nossa culpa. Há uma culpa geral, mas todos os homens têm essa possibilidade de fazer essa leitura do mundo. A graça suficiente em Deus. Há um chamado de Deus sobre toda a criatura. Mas, no entanto, alguns preferem culpar Deus para redimir o homem, né? Então Deus seria culpado, inclusive até de nos ter feito livre, um absurdo. A que ponto chegamos muitas vezes de culpar a Deus de nos ter feito humanos, de nos ter feito livre, quando na verdade a culpa é a forma que nós usamos a nossa liberdade. Mas nós ainda somos livres para querer, nós ainda somos livres para ter essa leitura da realidade e assim alcançar a graça de Deus. Continuando, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha o que é a fé. Olha o que a fé implica numa confiança em Deus. Essa desconfiança que muitos têm de culpar a Deus de tudo que acontece, a fé é uma atitude totalmente diferente. Abraão, quando ouviu o chamado de Deus, ele foi sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Esperava a cidade que tem fundamentos. Presta bem atenção nisso aqui.
Abraão, quando ele recebeu a promessa que ele iria receber uma terra, ele não só saiu sem saber para onde ia, mas a esperança dele era receber algo que tem fundamento. E esse é um ponto importante, que ia muito além daquela terra. Tanto é que ele, Isaac e Jacó moraram naquela terra como estrangeiros. Eles nunca tiveram a posse daquela terra. Mas eles sabiam que a promessa estava naquela terra. A promessa estava naquela terra, mas não era aquela terra. Como é que eles entendiam isso? Pela fé. Está vendo que não tem como a gente ler as Escrituras numa leitura literal, numa leitura que não enxerga além das palavras. Não adianta ler as palavras inspiradas por Deus se essas palavras não nos revelam o próprio Deus para nós. E esse ponto, para mim, é de fundamental importância, porque aqui diz, o escritor de Hebreus diz, que ele, além de sair e ir para uma terra, sem saber para onde ia, ele habitou na terra, nunca foram donos da terra, porque eles estavam esperando a cidade que tem fundamentos. Ou seja, eles sabiam que era naquela terra que estava a promessa, mas a promessa não era aquela terra. Eles viam pela fé aquilo que aconteceria na frente, quando o Senhor veio ao mundo, quando Deus se fez homem, na pessoa do seu Filho, e abriu a porta para essa cidade eterna. Verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha a natureza da fé. Teve por fiel aquele que tinha feito a promessa. Repara que a fé, ela nos conecta com o Deus verdadeiro. Aquele Deus justo, aquele Deus amoroso, aquele Deus verdadeiro, aquele Deus que promete e cumpre, aquele Deus real. Então, o que fez ela alcançar a promessa foi a fé naquele que tinha feito a promessa. Por isso também por isso também de um, e esse já amortecido descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Porque essa carta foi endereçada aos hebreus que creram, né? E aqui ele está abrindo verdades que muitas vezes muitos ainda não entendiam, que todas aquelas promessas feitas a Abraão se cumpririam em Cristo, que a terra prometida era o reino de Deus que Jesus trouxe ao vir ao mundo. Não era aquele pedaço de chão que até hoje os judeus, né, estão brigando por aquilo, acreditando que aquela terra é que era a promessa de Deus aos descendentes de Abraão, e não o reino de Deus. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles entendiam pela fé que estavam por aqui só de passagem, que as promessas estavam todas no porvir e em Cristo. Todas as promessas de Deus estão em Cristo Jesus. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade.
Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu primogênito, que era o penhor da promessa. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Essa entrega, essa confiança, essa plena confiança em Deus, a ponto de Isaac estar disposto até de sacrificar o seu filho, porque sabia que a quem ele estava fazendo isso, quem havia pedido isso. E ele não teve medo de entregar. A entrega é uma característica da fé, porque nós não temos medo de entregar, perder. A fé entende que entregando é que nós ganhamos. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus ama todos, Deus quer salvar a todos, Deus quer conceder fé a todos, mas nem todos se aproximam de Deus, entendendo que Deus é justo, nós é que somos os pecadores, e muitos invertem esse polo. Muitos têm dó de si mesmo porque acham que estão sendo injustamente punidos pela vida. E Deus é o injusto. Essa atitude que muitos insistem em segurar, em ter, culpar a Deus para livrar a si mesmo, é que impede que a fé alcance os nossos corações. É que impede que essa graça que nos concede a fé alcance o nosso coração. Então, existe uma atitude no homem. Nós podemos reconhecer a nossa condição de pecador e reconhecer que Deus é justo em tudo que Ele faz. E Ele realmente é. Porque quando eu leio o mundo dessa forma, quando eu me vejo entre os homens como pecadores, e enxergo o sofrimento do mundo como consequência das nossas escolhas, e vejo que Deus é bom e queria mudar tudo isso. E Ele pode mudar tudo isso, basta que eu me aproxime dEle com um coração sincero. Então eu consigo ler o mundo da forma correta. Mas se eu começar a tentar ter dó de mim mesmo, achar que as lutas e sofrimentos pela qual eu passo são injustiças da parte de Deus, se eu inverto os polos, eu me distancio de Deus. E fica difícil eu enxergar as coisas invisíveis. Fica difícil ter esperança. Então, a esperança tem a ver com a fé. E a fé tem a ver com um coração sincero, que reconhece a própria culpa. E reconhece que Deus é justo. Vamos continuar. Verso 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas e o vitupério de Cristo. Olha como é que esses caras conseguiam, pela fé, enxergar a Cristo e escolher a cruz, ainda no Velho Testamento.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pelas fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, presta bem atenção, porque essa ideia de que a fé é só vitória, que a fé é apenas quando tudo dá certo, a fé é apenas a certeza de coisas boas, isso não tem nada a ver com a fé, porque olha aqui diz, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. A fé tem esse aspecto também, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque nós alcançamos a promessa que é Cristo Jesus. Olhe bem, a fé não tem nada a ver com a certeza de receber bênçãos. A fé é a certeza de estar com Deus. A fé é a certeza de vida eterna. A fé é a certeza de estar para sempre com o Senhor. A fé é a certeza de que Deus nos recompensa. Mas que tipo de recompensa? Será que é responder tudo aquilo que pedimos? Será que é nos dar sempre livramento? Será que é sempre nos curar? Será sempre nos livrar de todo a sofrimento do mundo? Não. Muito pelo contrário. A fé nos dá poder para passar pelo sofrimento do mundo, sabendo que a presença de Deus está conosco e de que há uma recompensa final, onde estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe.